graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa continuar em nosso meio, em nosso coração, principalmente em nossos lares, amém? Mais um culto começa, mais um culto inicia, para a glória do nosso Deus, mesmo separados, nós estamos juntos com os nossos corações, nós estamos juntos buscando ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que esse culto possa ser transformador para a sua vida e para a sua família. Que as músicas que cantarmos, os vídeos que assistimos, as mensagens que assistimos sejam transformadoras, possam transformar a cada dia o nosso viver. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações agora. E também aceite, ó Deus, a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar duas músicas agora. Uma é Maranata, onde nós estaremos dizendo para Deus que Deus é a nossa luz, a nossa salvação, e com Jesus nós não precisamos temer nada. E a outra música que vamos cantar é Famílias Debaixo da Graça, que é onde nós devemos estar. A nossa família é um presente de Deus e ela deve estar embaixo da graça. Que Deus abençoe sua família. Só em ti confiarei, eu nada
Só em ti confiarei, só em ti confiarei, nada temerei, em frente eu irei, mas eu sei que estás, e um dia voltarás, no céu da luz buscar, mas me libertarás. Só em ti, eu nada temerei, em frente eu irei, mas eu sei que estás, e um dia voltarás, no céu da luz buscar, assim me libertarás. Mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão, para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, minha aventura abençoou, poder meu lar, na presença de Deus. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, minha aventura abençoou, poder meu lar, na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre
diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o para sempre, assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Segredos das Famílias Fortes, com o pastor Gilson Bifano. Reflexões baseadas em Lucas 2, 41 a 52. No domingo passado, falamos sobre a importância do cultivo das tradições familiares na família. E usamos o exemplo da família de Jesus, quando a Bíblia diz que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui nós encontramos a presença da tradição familiar. Em famílias fortes, as tradições familiares estão presentes. Mas existe uma outra característica muito importante para que tenhamos famílias fortes em nossas igrejas. E mais uma vez, nos apropriamos da família de Jesus para expor esse segundo segredo de famílias fortes. Em famílias fortes, nós encontramos a presença da espiritualidade. Diz a palavra de Deus que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Veja que coisa interessante. A Bíblia diz que todos os anos, tradição familiar, celebração da festa da Páscoa. Aqui nós encontramos o valor que a família de Jesus dava à religiosidade. Mas não era apenas uma religiosidade exterior, mas uma religião saudável, uma espiritualidade saudável. Então, em famílias fortes, nós precisamos cultivar uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade que fortaleça a nossa fé em Deus, para que fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus. A família de Jesus sabia muito bem equilibrar religião e espiritualidade. Como está o cultivo da espiritualidade em sua família? Há louvores em sua família? Há leitura da palavra de Deus em sua família? Há devoção em sua família? Então, se você realmente quer cultivar uma família forte, é muito importante que você resgate, para que você cultive essa espiritualidade. Quando a família de Jesus ia até Jerusalém, com certeza os seus pais passavam para os filhos o significado da festa da Páscoa, o significado para o povo de Israel da festa da Páscoa, a saída do povo do Egito. Então, os pais contavam a história, mas, acima de tudo, reforçavam a ideia de que Deus é um Deus libertador, de que Deus é um Deus que ouve as orações, é um Deus que está atento às aflições do seu povo. E aqui nos encontramos, então, a espiritualidade,
a fé em Deus, a lembrança daquilo que Deus fez na história do povo de Israel. Que você, na sua família, cultive a espiritualidade. Que você, na sua família, resgate a espiritualidade. A leitura da palavra de Deus, os louvores, as orações, a piedade. Então, os seus filhos vão crescer nessa atmosfera não apenas de uma vida religiosa, mas uma vida religiosa é verdade, mas, acima de tudo, uma espiritualidade que agrada a Deus. Então, o segundo segredo para que tenhamos famílias fortes em nossas igrejas é o cultivo da espiritualidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você resgate todos os dias, que você cultive todos os dias a espiritualidade sadia na sua vida em família. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar entre nós. Nós louvamos a Deus por mais essa grande e rica oportunidade de estarmos juntos, mesmo que seja por vídeo. Que nós possamos juntos meditar na palavra de Deus nessa oportunidade e ouvir o que Deus tem para falar conosco e botar em prática aquilo que nós guardarmos. E é importante que a gente esteja vivendo assim, porque os dias são difíceis e se não tivermos a orientação de Deus, nós vamos acabar entrando por um caminho que vai nos trazer mais dores, mais tristeza do que deveríamos passar por elas. Então é importante você dar ouvido à palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque Deus quem sustenta, é Deus que dá força, dá ânimo, revigora e consola. E dá as saídas para as dificuldades. Nós estamos aí com o comércio voltando segunda-feira, alternado, e vamos ver como é que vai se comportar essa semana, para a gente pensar na nossa volta aos cultos lá no santuário. Mas, a princípio, nós vamos fazer os cultos com os irmãos de 12 anos até os 45 anos, por causa do povo de risco. E aí é importante você observar isso e não ir no culto se você tem menos do que essa idade, se você tem mais do que essa idade. Vamos tomar as precauções, nós vamos de máscara, né, sentar longe um do outro, mas vamos ver se a gente consegue começar os cultos outra vez. Nós teremos cultos de 1 hora só, para não ficarmos muito tempo ali dentro. É importante a gente entender que aqueles momentos ali eles serão rápidos, mas nós precisamos nos reunir como igreja para que um possa consolar o outro com a sua presença, né, com o seu sorriso, mesmo debaixo de uma máscara, a gente pode se comunicar com os olhares. Então vamos ler a palavra de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos voltar lá porque é importante a gente ainda pensar nesse texto a partir do versículo 4. Na outra oportunidade nós pensamos até o versículo 3, agora nós vamos ver do 4 ao 9, porque é uma sequência de recado que Deus mandou Moisés dar ao povo. Deus falou com Moisés e Moisés veio falar com o povo. Então vamos ver o que ele tem para falar conosco nessa oportunidade, nesses dias nossos, né? O texto nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 9, mas nós vamos meditar a partir do versículo 4. O texto diz assim:
Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenha vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde emana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse é o texto, esse é o recado que Deus mandou que Moisés desse ao povo naqueles dias e a nós hoje. Né? Nós precisamos ouvir isso aqui todos os dias para que nós possamos, de fato, amar a Deus. Amar a Deus. Este amor que está sendo falado aqui é aquele amor de alguém que está pensando o tempo todo naquilo que ama. Então, no caso aqui, é Deus. Está sempre lembrando de Deus, do reino de Deus. Sempre lembrando o que Deus fez por você, fez por mim, fez por nós. O que Deus fez lá no passado, quando criou o homem, à sua semelhança. Quando Deus tira o povo do deserto, lá do Egito, traz para o deserto, passa com eles pelo deserto, não falta nada para eles, tudo que eles precisavam, necessitavam para viver aqueles dias foi dado a eles no deserto. Deus providenciou. Então, nosso Deus é provedor, ele providencia tudo que é necessário para que nós vivamos e vivamos vida longa. Esse texto fala de vida longa. Mas vida longa só presta se for boa, né? Se for com saúde, se for com alegria, com prazer de viver. Deus não daria uma vida longa para alguém que vai ficar sofrendo sobre a face da terra. Então, vamos pensar aqui no versículo 4. A ideia de ouvir aqui é de praticar o que está ouvindo. Não é só de escutar. Né? A gente escuta e a gente não pratica. Tem que ser mais do que aquela sua ida ao médico. Você vai no médico, você não sabe nem quem é o médico, só sabe o nome dele, porque falaram, né, te indicaram, mas você não sabe se ele fez de fato medicina, se ele fez, né, um doutorado, se especializou em alguma coisa. Mas você vai. E aí você chega lá, senta, fala das suas dificuldades. Se é um cara bom, um médico bom, ele vai mandar você fazer exame. Se não for bom, ele vai passar um remédio para você passar na farmácia, seja grátis ou seja a farmácia paga. Você vai lá, pega o remédio e toma o remédio. Pois é essa a ideia que está aqui, de ouvir.
de praticar o que vai ouvir. E o que é que o Israel, que somos nós hoje, que é a igreja de Jesus hoje, precisa ouvir, né? Ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor, o nosso Deus, o único Deus. É importante a gente prestar atenção na nossa vida cristã, porque muitas das vezes nós colocamos as coisas ou outros a fazer no lugar de Deus. O lugar de Deus não pode ser trocado por nada neste mundo. Por nada neste mundo. Ele tem que ser único. Ame em primeiro lugar o reino de Deus, procure andar corretamente e as demais coisas serão acrescentadas. Pois é, essas palavras são de Jesus. Acredito eu que ele tirou também deste texto aqui para ensinar lá em Mateus, no capítulo 6, 33. Então, o Senhor é o nosso Deus. E olha, ele é único. Agora, por que está sendo dado essa instrução ao povo de Israel neste momento aqui? É porque daqui para frente falta pouco tempo para eles atravessarem o rio. Falta pouco tempo para eles entrarem em Canaã. E aí eles iam entrar em Canaã e não iam ocupar a terra tudo num dia só. E a desobediência viria, certamente, e não iam fazer tudo que Deus mandou fazer do jeito de Deus. Um povo que desobedeceu a Deus, assim como nós desobedecemos. É importante a gente obedecer a Deus. Tá? Não pode perder isso de vista. Pois é, então, por que isso? É porque ia acontecer, até certo ponto, uma mistura desse povo de Israel com algumas pessoas, né, das nações, as quais eles iriam tomar posse da terra delas. Sempre ficava um escravo aqui, uma escravinha ali, né, alguém para fazer o serviço mais pesado. E essas pessoas, elas tinham o Deus delas. E o Deus delas, por exemplo, de Canaã, era o Deus, eles tinham o Deus da colheita, o Deus que frutificava, que era Baal. Os cananeus, Baal é que fazia a terra frutificar, é Baal que trazia as chuvas. E eles criam nisso de alma e corpo. E Israel iria viver com este povo. Então é por isso que está dando esta fala aqui, né? O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não há outro Deus além de Deus. Ainda que as pessoas venham dizer que há outro Deus, você, se crê em Deus, você tem que ficar somente com Deus. Você não pode ter dois deuses. E você não pode colocar nada no lugar de Deus. Porque a hora que você coloca, você substitui Deus. E Deus não aceita isso. A gente vê isso claramente em toda a Bíblia. Ele não aceita essa divisão. Ele quer você inteiro, ele quer a mim inteiro. E aí no texto ainda diz para nós que, no versículo 5, ame o Senhor, o seu Deus, o único Deus, de todo o coração. De todo o coração. Não sobra para ninguém. Você tem que amar, eu tenho que amar a Deus, pelo que está sendo dito aqui, que é de todo o coração. Vou amar minha mulher? Claro que eu vou amar minha mulher. Mas o amor da minha mulher não pode ser igual ao amor que eu tenho para com Deus. Porque senão eu fico com dois deuses. O amor da minha mulher é um, o amor de Deus é outro. É superior, é acima de qualquer situação, de qualquer circunstância. Pois é, de todo o coração, de toda a sua alma. A sua alma é você, é o seu eu quero, eu vou, eu sigo, eu não vou, eu não gosto, eu, você. É isso aí. É de toda a alma. Você não pode ter no seu coração uma divisão entre
Deus e outra coisa. Eu não sei se eu faço a vontade de Deus ou se eu sigo este caminho aqui, ou se eu faço essa coisa aqui. Você tem que fazer a vontade de Deus. Não interessa. Não pense nas consequências de você fazer a vontade de Deus, porque certamente será consequência ótima. Ele diz aqui que vai dar vida longa, vai prolongar os nossos dias. E isso é maravilhoso saber. Isso é muito bom saber que Deus vai fazer isso com aqueles que o ama de fato, de todo o coração, de toda a sua alma. E aqui entra de todas as suas forças. Amar a Deus de todas as forças. Hoje nós colocamos no WhatsApp da igreja uma fala do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele conta que ele foi ali pro lado de Pernambuco pregar e a igreja lá tinha um programa na rádio e estava atrasado. E aí o pastor, né, a igreja pequena, num lugar, né, não tem muita... É quase uma roça. E aí o pastor fez um apelo lá na frente, o pastor da igreja. Olha, irmãos, nós estamos aí com um programa de rádio, mas tem 3 meses que está atrasado e até agora nós não arranjamos dinheiro. Eles falaram que vão cancelar nosso horário lá. Nós não podemos deixar, porque são 40 mil pessoas que ouvem essa rádio, que são abençoadas. Então, vamos levantar uma oferta de sacrifício hoje para o Senhor. E aí, claro, a gente não vai com dinheiro para a igreja, né? A gente vai no dia que a gente vai entregar dízimo, dar oferta, a gente já sai de casa com dinheiro contado. Dinheiro de dízimo é dinheiro de dízimo, de oferta é oferta. E aí pegou todo mundo de meio surpresa, mas foi um apelo que ele fez e os irmãos iriam para casa, iriam orar e iam ver o que é que eles poderiam contribuir no próximo culto, não é? E aí tinha lá um casal de meieiro. Meieiro é aquele lá, ele explica lá, que é aquele que trabalha na terra dos outros e quando colhe o fruto, aí é dividido no meio, metade para um, metade para o dono, metade para ele, metade para o dono da terra. E aí a mulher a mulher, né, falou para o seu marido: olha, nós precisamos fazer uma oferta de sacrifício na igreja. E aí ele diz: mas qual sacrifício? Nós não temos nada, nós somos meieiro, não temos dinheiro, não temos lá, tem que pagar lá, não tem dinheiro. Não, é uma oferta de sacrifício. E aí ela disse: olha, nós temos muitas galinhas, mas só temos um galo. E eu vou pegar aquele galo e vou dar de oferta. É a minha oferta de sacrifício. É o que é amar Deus aqui, tá? Com todas as forças, tá? A força que ela tinha era o galo. Ela entendia isso. Ela pegou a galo na segunda-feira, foi lá, entregou para o pastor, e o pastor recebeu o galo, né? Fazer o quê, né? Não pode recusar a oferta. E ela foi feliz da vida para casa porque fez a oferta dela. E Deus moveu o mundo por causa daquela oferta, por causa daquela atitude. Então, irmãos, o que está falando aqui para esse povo aqui, desse Deus, é quem ama esse Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, é que é abençoado como aquela mulher foi abençoada. Ela amou a Deus com o que ela tinha. Ali está toda a força dela. Lá no Novo Testamento, a gente vê uma passagem dessa, uma velhinha, viuvinha, velhinha já, e veio com 2 moedinhas que não valia nada. E Jesus estava presente naquele dia. E Jesus disse para os discípulos: olha, aquela mulher ali entregou mais oferta do que todo mundo. Porque todo mundo entregou do que sobrava. Ela entregou tudo que tinha. É o que ela tinha, 2 moedas. Então Jesus a exaltou. Está vendo? Então está nas páginas da Bíblia. Isso pode acontecer. Isso aconteceu com essa mulher lá em Pernambuco. Pode acontecer com você, comigo. Mas nós precisamos
dá ouvido aqui à palavra de Deus. Ouça, ó Israel, pratica a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Mas olha, isso é amando a Deus todo o coração, amando a Deus com toda a sua alma, amando a Deus com todas as suas forças. Pois é, esse amor aqui é um amor que vai além da nossa capacidade. Eu não tenho capacidade de amar. Eu não sei amar a Deus. Eu não tenho como amar a Deus. Mas o que eu tiver de amor, eu vou colocar nas mãos de Deus. É o que esse texto está dizendo aqui. É colocar todo o seu amor em Deus. Não nas coisas deste mundo, não neste mundo. Por quê? Porque este mundo, você sabe que vai deixar ele. Você sabe, está vendo aí, tem morrido muitas pessoas com Covid-19. As pessoas estão deixando o mundo. E aí? Vai morar com quem? Se você amar a Deus, você vai morar com Ele. Mas se você não amar a Deus, você não vai morar com Ele. Não é isso que acontece no meio dos casais, que não deveria acontecer? As pessoas se casam, dizem que se amam, não sei o quê, e daí a pouco já estão achando que não se amam e se separam. E não vivem mais um com o outro. Por quê? Porque falta amor. Pois é, então, se você não amar a Deus, você não vai morar com Ele. Ele não vai permitir que você more com Ele. E aí, descendo aí no texto aqui, ele diz assim, ó, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Aí você tem que fazer que nem o salmista. Escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem tem a palavra de Deus no coração, olha, a hora que sentir cheiro do pecado, opa, aí cai naquele texto, fugir da aparência do mal. É o cheiro, é a aparência. Esse negócio não tá legal não vou entrar nessa não, isso é fria. Isso não é para mim, isso não é para alguém que ama a Deus. Pois é, mas para isso a palavra de Deus tem que estar dentro de você. Porque a hora que você precisar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra de Deus. Pois essa é uma das características deles. Como não dizer, um dos serviços do Espírito Santo conosco é fazer lembrar a palavra de Deus que nós lemos, que nós ouvimos, que nós estudamos, que está dentro de nós, que passou das páginas da Bíblia para dentro de nós. E aí, na hora que a gente precisar, olha, ele vai fazer lembrar. E aí é o que esse texto está dizendo aqui, olha, versículo 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Aí, se você tiver a palavra de Deus no coração, você estiver amando Deus de fato, verdadeiramente, no seu coração, olha, vai ser uma maravilha. Eu queria que a minha mãe, que o meu pai tivesse amado a Deus, tivesse conhecido Deus, porque eles teriam me ensinado as sagradas letras desde o ventre da minha mãe, porque eu estaria nos cultos ouvindo a pregação, eles estariam lendo a Bíblia, eu estaria participando com eles, as conversas deles sobre o reino de Deus, eu estaria ouvindo e já aprendendo desde o ventre, mas não foi assim. Talvez não seja assim com você também. Bom seria se o seu pai, a sua mãe, tivesse te ensinado, vivido a palavra de Deus. Porque agora no versículo 7, existe uma ordenança já com relação à família. E nós estamos vivendo esses dias na igreja, neste mês de maio, ainda que seja desta forma, né, através de vídeo, nós estamos vivendo o mês da família. E aí estamos pensando sobre
famílias fortes, igreja forte, ou igrejas fortes. Pois é, uma igreja só é forte se ela sabe a palavra de Deus, se ela obedece a palavra de Deus, se ela teme a Deus, aí é uma igreja forte, porque as famílias são fortes. E aí o versículo 7, se você quiser não, você é obrigado a fazer isso. Isso é obrigação sua. É mandamento isso aqui, ó. Ensine-as o que? As palavras que estão no seu coração, aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, ensine-as com persistência a seus filhos. Ensinar com persistência é alguém que pega um martelo e um prego para pregar em uma madeira, e muitas das vezes o martelo é pesado, o prego é fino e a madeira é dura. E aí, como fazer esse prego entrar? E aí tem que ter persistência. Eu preciso pregar, eu tenho que pregar. Se eu não pregar, cai. Mas esse martelo é pesado, o prego é muito fino, a madeira é dura. Pois é, essa persistência aqui é isso aí, é você se esforçar de todos os jeitos, todos os modos. E o primeiro modo que você precisa para poder ensinar o seu filho é você estar vivendo a palavra de Deus. Você está vivendo, porque muitas das vezes nós somos muito exigentes na igreja, não é? Nós cobramos muito lá na igreja, mas lá em casa a gente faz tudo errado. Tá nem aí. E aí os filhos não são bobos, né? Eles vieram de você. Eles não são filhos de macaco. Eles são seus filhos, são inteligentes. E eles ficam percebendo. Papai, mamãe lá na igreja é uma coisa, aqui é outra. E aí quer que a gente obedece, e lê a Bíblia e ora e teme a Deus e obedece a Deus, mas eles não obedecem, só obedecem lá na igreja. Pois é, a ideia aqui de ensinar com persistência é você se virar para poder ensinar. É dar seu jeito. É dar seu jeito. Aí, vem aqui, ensine-as com persistência a seu filho. Aí ele dá um exemplo. Né? Ele vai exemplificar para você, como é que eu vou ensinar? Pois é, ele dá um exemplo aqui, mas esse exemplo aqui é muito, vamos dizer assim, ele é muito frágil, tá? É muito frágil, porque você pode conversar sobre a palavra de Deus com seu filho, mas se você não viver a palavra de Deus, ela não tem efeito lá. Ele vai ser exatamente igual a você. Mas você quer que ele seja diferente. Você quer que ele seja melhor do que você. Essa é a intenção de todo pai, de toda mãe. Meu filho tem que ter o melhor que eu. Ele tem que ser melhor que eu. E a gente luta para isso. Só que quando chega aqui na palavra de Deus, nós não nos esforçamos. Nós não lutamos de todos os jeitos. Para a escola a gente luta. A gente leva lá, enfrenta a fila e não sei o quê. Menina, acorda que está na hora, o café está pronto, não sei o quê. Olha, faz de tudo para o menino estudar, né, e ser um doutor. Mas ser um servo de Deus, a gente fracassa. Pois é, Moisés está falando isso aqui, Deus mandou Moisés falar isso aqui para esse povo, né? E dá esse exemplo aqui, olha, converse sobre elas, as palavras que estão sendo ensinadas a você, que ensinou você, que estão no seu coração. Quando você estiver sentado em casa, né? Você vai sentar com seu filho para ler a Bíblia. Você vai chamar seu filho para orar. Mas ele precisa ver você orando sozinho. Ele precisa ver você lendo a Bíblia. Para ele, na hora, não vai ler a Bíblia, ele ora. Eu vou ter que ir com ele.
Mas olha a persistência. Tem que insistir. Força-o a compreender a palavra, a entender a palavra de Deus. Coloca no coração dele o temor a Deus. Sabe? Moisés aqui, usado por Deus, ele deu esse exemplo, né? Converse com ele sobre essas palavras quando estiver sentado na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Olha só quantos exemplos a palavra de Deus está dando para você levar o seu filho a compreender a palavra de Deus, a colocar no seu coração o temor a Deus, a amar a Deus acima de todas as coisas e ter uma comunhão relevante com Deus. Relevante. Pois é. E aí, a gente precisa olhar que ele diz aqui, quando se deitar e quando se levantar. Então, você percebe que é o tempo todo o tempo. O texto está tentando, se esforçando para que a gente possa compreender o que é persistir. Persistir é não desanimar de jeito nenhum. É lutar, é formatar, é firmar, é fincar. São tantos adjetivos que a gente olha e coloca nessa persistência. Pois é isso que Deus está usando Moisés para falar com aquele povo e está falando conosco nesta noite, nesta oportunidade. E aí, quando a gente vê o versículo 8, ele diz assim: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. É a forma que tem da gente expressar através das nossas mãos, do nosso braço, aquilo que está no coração. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus, né? De todo o coração, toda a alma, toda a força, se através das minhas mãos ninguém, nem meu filho, percebe este amor? Amor, ele não pode ser só de palavras. Já está lá no Novo Testamento, João escreveu isso, dizendo que o nosso amor não pode ser somente de palavras, mas sim de ação, de atitude. Então, o fato de amarrar aqui é a palavra de Deus sair pelas suas mãos, assim como aquela mulher que pegou o galo, botou debaixo dos braços, andou 6 quilômetros carregando aquele galo pesado, 6 quilômetros. É muito peso. Pegar 2,5 kg, 3 kg agora é muito fácil, mas carregar 3 kg durante 6 quilômetros, num percurso de 6 quilômetros, fica pesado. E o incômodo do galo, que começa a sentir dor, e aí começa a mudar para lá, muda para cá, e não fica quieto. Pois é, mas ela marchou e mostrou com as mãos dela, com os braços dela, com os pés dela, a obra que ela queria fazer para Deus, é dar uma oferta de sacrifício. Pois é, aquilo o pastor viu, o marido viu, e pessoas que não viu a cena, mas pessoas que o Espírito Santo deu condição de ver, né, o invisível, de sentir o sacrifício daquela mulher, de sair de casa, mostrar o amor dela para com Deus, dar o melhor que ela tinha na sua casa. Pois é isso que está sendo falado aqui, para você amarrar na mão. Não é amarrar um pedaço de papel com um mandamento na mão. Não é isso não. As pessoas verem você amar a Deus com as suas mãos, com as suas atitudes, bota na testa. Também é uma forma de linguagem figurada para dizer, olha, as pessoas
elas têm que ouvir o que você fala, mas têm que olhar para o seu rosto e ver que você está vivendo isso, que você não está sendo sarcástico, que você não está sendo enganador, um mentiroso, que fala uma coisa, mas vive outra. Pois é isso que ele está dizendo ali, porque o mais chegado do que um filho, olha, é só a mulher. Mais chegado do que a mulher é Deus. E aqui está dizendo que é para ensinar os filhos. E se os filhos forem bem ensinados, certamente eles ensinarão aos seus filhos e aos seus netos, né? E aí vai de geração em geração. Esta é a proposta de Deus com esse texto. É de levar a família a temer a Ele, obedecer a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. E aí no versículo ainda, né, no 8, amarra-os como sinal nos braços e prenda na testa. E aí ele diz aqui, escreva nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Maravilha, né? Quando alguém olha de longe, ali mora um homem de Deus, uma mulher que teme a Deus. Aquela família ali é uma família abençoada. Deus tem abençoado eles muito. Sabe por que que eles vão falar isso? É porque a expressão que está aqui, amarrar nos batentes, amarrar no portão, é que vai ser visto através da sua vida, da vida dos seus filhos, da sua mulher, a vida de relacionamento com Deus, o amor a Deus. Pois é, nós precisamos colocar esse texto em prática muito mais nesses dias, porque nesses dias falar de Deus está muito difícil. As pessoas não querem ouvir falar sobre Deus, mas falar sobre qualquer peça teatral, falar qualquer filme, qualquer música, qualquer coisa deste mundo, as pessoas param para ouvir. Mas falar sobre Deus, não, isso aí não é minha praia, não quero isso aí. O seu filho também é assim, sua mulher é assim. Se você, como sacerdote do lar, como cabeça do lar, não fizer isso, você vai perder os seus filhos. E você não vai só perder os seus filhos para este mundo, para Satanás. Você vai perder os seus filhos dentro de casa. Eles não serão os seus amigos. Não vai ser. É Deus quem faz isso. É Deus que faz o filho, o pai, a amar um ao outro, a obedecer, a temer a um ao outro, não é? No sentido aqui do temor, é de respeito, do pai respeitar o filho, do filho respeitar o pai. E o que nós vemos hoje? Uma falta de respeito generalizada. Filho espancando o pai, pai que não criou o filho, não educou o filho. E aí ele recebe depois o fruto do seu viver, porque não aprendeu a amar a Deus. Então, se você amar a Deus, você vai ter condições de amar o seu filho, de ajudar o seu filho, e aí o seu filho vai ser uma bênção nas mãos de Deus e vai trazer alegria ao seu coração. Quando você chegar a uma certa idade, você vai ver seu filho buscando as coisas de Deus, se interessando pelas coisas de Deus, amando a Deus, só fala em Deus, só quer saber das coisas de Deus. E vai ver gente que vai dizer assim, seu filho é fanático por Deus, que seja fanático por Deus, é porque ele aprendeu de você. Você passou essa mensagem, você vivenciou isso com ele. Nós precisamos ter as nossas famílias espiritualmente fortes, fortalecidas pela palavra de Deus, para que as igrejas, na igreja de Jesus na face da terra, ela possa resplandecer a luz de Jesus, porque essa foi uma das intenções dele. Ele diz, vocês serão a luz do mundo. Nos dias dele, ele já
já aplicou no presente. Vocês são a luz do mundo. E para os discípulos ele disse isso, e para nós que vamos ler lá, ele está dizendo, olha, vocês estão lendo agora, vocês serão a luz do mundo, é a vez de vocês. É a primeira luz que você precisa ser, é para o seu filho, é iluminar, né, o caminho do seu filho até Jesus. Porque se você não fizer isso, ele não encontra Jesus, ele vai se perder. E aí, quando ele estiver grande, você não vai conseguir fazer isso mais. A Bíblia diz que é para ensinar o menino no caminho que deve andar. Está em Provérbios 22, 6. E é importante que a gente coloque isso em prática, porque lá diz que há uma bênção nisso. Quando você estiver velho, estiver com cabelo branco, você vai ter alegria no seu filho, vai se alegrar com seu filho, porque ele aprendeu o caminho. Mas você, enquanto estava com ele, enquanto ele estava com você, você viveu a palavra de Deus, você amou a Deus, você demonstrou como ser um homem que pertence a Deus, que faz a vontade de Deus. Essa tem que ser a nossa proposta, a minha proposta, que todos nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E que fique guardado no nosso coração nesta oportunidade, se ainda não está. Ouça, ó Israel, a voz do Senhor, aquilo que o Senhor está dizendo. Ele é o nosso Deus, ele é único, não há Deus fora dele. Ame o Senhor, todo o coração, de toda a alma, toda a força, para que ele possa te abençoar, possa fazer você feliz e a sua família feliz também. Que Deus nos abençoe. Amém.